Olá, amigos do RDTV. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios Wagner Lino, ex-vereador de São Bernardo, ex-deputado estadual e grande liderança do PT na cidade. Também é um dos fundadores do partido nessa sexta-feira que o PT completa 32 anos de vida. A gente está aqui recebendo o Wagner até para bater um papo sobre a história do PT, começou aqui no ABC. Wagner, desses 32 anos, o PT mudou? De fato, houve uma transformação no partido, até em termos de coligação? Hoje se fala muito em abrir o rol de alianças. O presidente Lula é favorável a isso em São Paulo, o prefeito Luiz Marinho fala disso também em São Bernardo, defende uma coligação com outros partidos. O que mudou ao longo desses 32 anos dentro do PT? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Rafael, para que a gente possa bater esse papo. Quando se fala da trajetória do PT e da maior ou menor abertura, nós temos que contextualizar quando o PT é formado. O PT é formado, né, no final, como resultado de um amplo movimento de luta contra a ditadura militar. Então a situação ali não era fácil, né? O radicalismo ali vinha do governo militar, o radicalismo vinha dos grandes grupos econômicos, né? Dentro das próprias fábricas, né? A falta de discussão completa com o empresariado, não havia diálogo. Fez greve, fez movimento, é rua. Então, na verdade, é o seguinte, nós temos que observar sempre o procedimento do partido dentro de uma conjuntura socioeconômica, né? Então, naquele momento, né, a forma com que o partido agia, com a dureza que ele agia, era resultado, né, de um embate muito forte com o outro lado, né, principalmente com o governo militar, com uma estrutura sindical arcaica, com a falta de diálogo. Eu me lembro que o Lula, nas assembleias que teve lá na Vila Euclides, tem uma assembleia, se você vê, tem um filme, a linha de montagem, que todo mundo está com uma bandeira brasileira, uma bandeirinha brasileira. Aquela bandeirinha brasileira não é porque a gente está com medo do helicóptero do exército, estava em cima da gente. Havia uma discussão naquele momento que o Lula chamava a atenção e falou isso na Assembleia, está gravado, ele falou assim, olha, se os empresários nacionais se queixam tanto dos empresários internacionais, dessa opressão externa, nós estamos chamando os empresários nacionais a fazer um acordo com o nosso sindicato, atender as reivindicações dos trabalhadores e as fábricas que fizerem esse acordo, né? Então, havia várias empresas que se diziam nacionalistas e tudo mais, e foram chamados para o diálogo, mas eles preferiram ficar na moita, quer dizer, não se colocar. Então, na verdade, essa situação depende. Hoje nós temos uma situação que permite que vocês tenham mais abertura. Mas qual é a minha preocupação, o meu cuidado que eu coloco? A mesma imprensa que cobra da gente mais abertura, os setores sociais que cobram mais abertura, dizem que nós estamos ficando igual aos outros, né? Falou, vocês falavam do Maluf, agora vocês estão com o Maluf, vocês falavam não sei o que lá agora, então vocês estão um partido igual aos outros. Então, há uma coisa que é interessante, que tem o Paulo Freire, que ele diz o seguinte, olha, nós temos que estar aberto, nós temos que ser democráticos, estar aberto para a sociedade, mas aberto para aquelas pessoas que estejam engajadas dentro de um projeto de mudança, um projeto progressista. Agora, nós não podemos nos aliar com o contraditório, nós não podemos nos aliar contra aquele que não quer uma educação mais dinâmica, que não quer que a gente tenha, vamos dizer, uma boa relação com os nossos vizinhos, uma política exterior democrática, ampla, solidária. Então, nós temos que saber com quem que a gente está aliado. Então, fazer aliança pressupõe que nós tenhamos, primeiro, um programa, e esse programa tem que resguardar o nosso povo, a soberania do nosso país, a riqueza, colocar essa riqueza a serviço da população. Aqueles que estiverem dentro desse alinhamento, olha, nós estamos abertos para fazer aliança. Agora, aquelas pessoas que trabalham contra, você não pode estar aliado ao antagônico. Como é que você faz isso? E o Paulo Freire coloca bem, num livro que ao pé da mangueira, ele coloca bem essa questão. Nós queremos aliança, mas aquelas alianças que possam avançar, melhorar a vida da nossa população,
e que melhorem a vida do nosso povo e melhorem a nós mesmos. Em cima disso que a gente acabou de abrir o programa, alianças, o papo hoje em dia em São Bernardo recai em cima disso exatamente. Se fala em chapa pura de um lado, para a reeleição do prefeito Luiz Marinho, por outro lado se fala em abertura de PMDB, agora se fala muito no PSB. Você é favorável à chapa pura ou você acha que o prefeito, o PT, o grupo que hoje governa São Bernardo deveria abrir espaço para um outro partido, para vice-prefeitura, por exemplo? Então, dentro dessa questão, a primeira coisa a ser colocada é o seguinte: nós achamos de fundamental importância a preservação do campo de aliança que se tem. Um campo de aliança que trouxe vários partidos em torno do Partido dos Trabalhadores, em torno de um programa de governo, né? E a mesma coisa, esses partidos que agora são 18 partidos que estão se aliando, está tendo conversa com o PMDB, está tendo conversa com o PSB, para que a gente possa conformar aí um novo plano de governo e dar uma, vamos dizer assim, um ancorador, uma subsistência para esse acordo. Então, a primeira coisa é isso, nós temos que preservar essa... Agora, de qualquer maneira, o Partido dos Trabalhadores, como um partido, tem direito a apresentar um candidato a vice. E a nossa colocação hoje é que nós temos uma situação diferente que nós tínhamos na eleição passada. Para que serve o vice? Um vice não é só porque a gente quer namorar com outro partido. O vice tem uma das questões que o vice tem uma importância fundamental, é que ele seja capaz de abrir o arco de aliança para setores que nós não atingimos. Então você traz um vice que ele tem um perfil social, socioeconômico, que é o caso do empresário vice do Lula. Você abre, né? Você abre desde o ponto de vista geográfico, desde o ponto de vista eleitoral e também desde o ponto de vista, vamos dizer assim, de classe. Outro grupo social se incorpora nisso. Naquela eleição nós tínhamos necessidade de candidaturas que pudessem abrir, inclusive naqueles setores mais difíceis de uma figura como o Marinho entrar. Aí aparece o Gibão Marçom ou era Frank Aguiar para abrir. Eu acredito que a conjuntura hoje é completamente diversa. O grande arco de aliança que nós temos nos garante a inserção em todos os setores sociais, de um lado. Do outro lado, a ação do nosso governo, do Marinho, com apoio do governo federal, permitiu que nós atingíssemos, vamos dizer assim, não sobre o partido, não está dizendo no mau sentido, mas num contato direto com o empresariado, com o grande comércio, com as igrejas, a política do governo atingiu diretamente esses setores, e não obrigatoriamente via partido de um lado e também no atendimento dessa sociedade. Então nós temos uma situação que é diferente a questão da escolha. Isso está aliado à nossa compreensão, à minha compreensão, que nós temos um ingrediente que é fundamental aí. O Marinho só pode ser candidato nessa vez. Ele não pode ser candidato depois. Então nós temos que pensar no sucessor. E se nós pensarmos no sucessor, nós temos que pensar o seguinte: você tem que ter uma ou outra pessoa para ser sucessor, essa pessoa tem que estar dentro do governo, essa pessoa vai ter que ter visibilidade dentro do governo e ao mesmo tempo que você tem um vice, né? Então, pode haver conflito, né? De quem aparece, de como se aparece, como você trabalha. Então, nesse momento, por essa questão da sucessão e essa discussão de hegemonia de programa, nós achamos fundamental que o candidato a vice seja o candidato do PT. Essa é a nossa posição, essa é a minha posição dentro da executiva do PT. A questão da vice dentro do PT, ela passa também pelos boatos ou até informações de bastidores que não são confirmadas oficialmente, óbvio, pelo prefeito, dele ser candidato ao governo do estado em 2014? O PT trabalha com essa hipótese já para as eleições de 2012? Porque na discussão interna dentro do PT, na executiva do PT, quando você faz uma discussão, é a mesma coisa que quando você faz aqui uma reunião de pauta. Você projeta cenários, né? Você está projetando... Um dos cenários possíveis era o Marinho ser
candidato em 2014. Isso sem discutir, não precisa discutir com ele ser candidato em 2014 ou outra pessoa, né? Mas nós tínhamos uma dificuldade. Essa possibilidade do Marinho sair em 2014 enfraqueceria a campanha do Marinho agora, porque quem é que vai suceder o Marinho? Põe qualquer pessoa como vice, vai suceder o Marinho em 2014 e já traz uma polêmica dentro do PT. Se o Marinho saísse em 2014, obrigatoriamente nós achamos que o vice tinha que ser do PT, porque termina os 2 anos, vamos dizer, ele sairia, outra pessoa assumiria a direção. Mas essa questão, no nosso entendimento, está pacificada, que nós tínhamos marcado uma reunião que por um acidente não pudemos ter com o prefeito, mas depois ele veio no partido, quando nós fizemos a reinauguração da estrutura do partido, ele foi claro, não sou candidato em 2014. Existe essa garantia, então, por parte do prefeito? O candidato em 2014 chama-se Aloysio Mercadante. Tanto que a Aloysio Mercadante sai de uma secretaria e vai para uma secretaria que é um ministério de destaque e é um dos pontos mais fracos do governo de São Paulo, que é a questão da educação. Né? Então o Marinho conclui esse mandato e se prepara depois para futuramente, eu acredito que futuramente, né, Marinho será o governador do estado de São Paulo. 2018 apenas. É claro que tudo é uma questão de conjuntura. Nós temos aí uma eleição de prefeito, nós temos que fazer um trabalho muito bom no estado para que a gente viabilize a candidatura do Haddad, né? Que nós possamos ir o melhor possível, se for possível, ganhar essa eleição no estado, porque em seguida tem uma eleição no estado, ou ir o melhor possível, né? Para que a gente prepare o terreno, porque São Paulo está madura para ser governada pelo PT. Wagner, você participou como vereador de alguns anos no governo Marinho. O comentário que você tem é que ele pode se reeleger com uma vasta margem em relação ao candidato Alex Manente, por exemplo, ou alguém do PSDB que está atribulado, aí não se sabe quem pode ser. Como é que você avalia o governo dele? Você acha que é possível ele bater a marca de, por exemplo, 80% de votos, que é uma marca que alta, já ocorreu com o ex-prefeito William Dibby em cima do PT, com o candidato Vicentinho à época. Você acha que é possível ele atingir essa marca? A primeira coisa, e essa é uma preocupação grande do governo e principalmente do Marinho, eleição e mineração só depois da apuração. Então não se pode trabalhar com uma visão de que é o seguinte: nós já ganhamos a eleição, primeiro nós temos que ganhar essa eleição, e a forma de ganhar é acelerar o que está sendo feito. Pelas pesquisas, pelo trabalho que está sendo feito, porque uma prefeitura, vamos dizer, que queira ter um nome de prefeitura e um governo, ela tem que fazer pesquisa, ela tem que fazer o acompanhamento, tem que saber o que acontece, o que as pessoas pensam, né? Então, tendo esse cuidado de não subestimar qualquer tipo de partidos, pessoas ou coligações de partidos, nós entendemos que com o esforço que nós estamos fazendo, nós podemos ganhar essa eleição até no primeiro turno. Desde que nós façamos, quer dizer, um esforço máximo agora, né, para poder realizar. Nós temos praticamente 100 obras para poder entregar agora nos próximos meses. O governo tem ido muito bem, é um governo bem planejado, um governo que trabalha muito com a população na questão do orçamento participativo. As pessoas estão vendo o que está acontecendo na cidade. Então é uma verdadeira revolução na cidade no sentido do atendimento das reivindicações. Tem muitas coisas para fazer, mas eu acredito que nós temos uma condição muito melhor do que nós vivemos lá. Nós ganhamos a eleição. No outro mandato, chegamos quase uma questão de 1% nós teríamos ganho. Agora não, nós temos uma situação melhor. Isso, de qualquer maneira, não podemos subestimar a conversa, as alianças que são necessárias em torno de um programa para poder vencer. O grande problema nosso, a grande questão, não é só vencer, né? O grande problema é que a gente possa, nesse período e nos 4 anos que vem, a gente possa atender cada vez melhor a população. E que a população, cada vez melhor, ela se assenhore do governo. Essa é o chamamento do prefeito Luiz Marinho, é que as pessoas se assenhorem do governo. Conheçam como é o orçamento, discutam umas prioridades, vêm nas plenárias,
vejam, quer dizer, participe dessa mudança que ocorre na cidade. Ao mesmo tempo que você tem uma mudança material, você tem uma mudança cultural também na sociedade, é o que dá uma grande sustentação ao nosso governo. Particularmente, você acredita em uma parceria entre PPS e PSDB, que se coloca como o maior rival hoje do prefeito Luiz Marinho? Eu acho que é possível, mas não é fácil. Bom, nós recebemos Wagner Lino hoje nos nossos estúdios, ex-vereador, ex-deputado estadual por São Bernardo, e a gente fica por aqui. Até a próxima.